bonita, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um quadro novo que eu criei lá no Instagram, mas eu vou trazer um compilado pra vocês dos últimos copy nails das celebridades, então vem comigo. Pra você que ainda não me segue no Instagram, eu vou explicar o que é o copy nails das celebridades. Eu falei até no vídeo anterior que eu criei esse quadro lá no Instagram, que é uma forma de trazer pra vocês algumas unhas que têm chamado a atenção das pessoas, as unhas das celebridades. Pode ser cantora, ou uma atriz, apresentadora, atriz de personagens de novela, e especificamente nessas 3 primeiras edições do Copy Nails, eu me inspirei em unhas de personagens de novela, tá? Então eu fiz na verdade foi uma nail art, e foram depois um esmalte e uma combinação de esmaltes que tava assim chamando atenção realmente nessas novelas, e eu decidi trazer para ser assim uma forma de vocês copiarem essas unhas dessas celebridades. Por que surgiu essa ideia? Quem é mais das antigas, lembra que essa coisa de esmalte sempre chamou muita atenção, né, das telespectadoras. Tanto que a Globo, por exemplo, tinha um esquema que se chamava CAT, acho que era CAT mesmo, que eles mensalmente lançavam uma lista, né, dos itens mais pedidos pelos telespectadores, perguntados pelos telespectadores, referentes a cosméticos, batom, esmalte, sei lá, maquiagem, roupa, sei lá, que o pessoal ligava lá na Globo pra perguntar qual era, né, por exemplo, eu vi uma personagem lá com esmalte e tal. Ligo lá na Globo, eles me informam qual que ela estava usando, e aí mensalmente eles soltavam essa lista com esses itens mais pedidos, né, pra gente ficar por dentro do que elas estavam usando. Só que esse serviço ele não existe mais, talvez muito por causa das redes sociais, né? Hoje em dia, as próprias atrizes, ou então as maquiadoras, as manicures dessas atrizes, elas acabam divulgando, e eu acho que, esse serviço não existe mais. Só que a gente continua de olho em tudo isso, né? Eu, pelo menos, quando assisto uma novela ou vejo um programa e tem lá a pessoa tá usando um esmalte muito bonito, eu fico tentando imaginar qual é, né? E da mesma forma que quando eu tô assistindo uma novela e eu vejo que uma das personagens tá usando uma nail art, isso me chama a atenção, e por isso eu criei esse quadro, pra copiar essas unhas, trazer essa ideia pra vocês e quem sabe vocês copiarem também. E esse é um quadro lá do Instagram, porque é um conteúdo rápido, mas eu vou trazer pra cá também, tá? Mas me sigam lá pra vocês ficarem sabendo dessas copy nails antes, e depois eu trago um compilado aqui pra vocês. E como eu disse, eu já fiz 3 edições desse quadro. Uma foi uma nail art, a segunda foi um esmalte, e a terceira foi uma combinação de esmaltes. A primeira eu fiz, né, a nail art com os esmaltes que eram muito parecidos. A segunda eu usei um esmalte que eu já tinha aqui, depois eu fui atrás de outro que também poderia ser, mas não tenho certeza qual deles, né? Ou se não foi nenhum desses dois, se foi outro, eu não tenho certeza. E o terceiro, eu consegui informação da própria atriz que interpretava, né, aquela personagem, com a combinação certinha dos esmaltes que ela usou a novela toda. E aí eu trouxe esses vídeos e tá fazendo o maior sucesso lá no Instagram, eu espero que vocês estejam gostando também. Então vamos lá. Primeira copy nails, que foi assim, o meu start, né, desse quadro, foi da personagem da Carine Telles, na novela Elas por Elas, que ainda tá no ar. Quando eu vi que essa personagem tava usando uma nail art, que era assim, tipo, muito simples de fazer, já me deu essa ideia desse quadro, e por isso que ela foi a minha primeira inspiração. E eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse copy nails, pra vocês, se vocês gostarem também, copiarem. Olha aí. Foi exatamente essa cena que eu tava assistindo e vi essa nail art maravilhosa que ela tava usando e decidi criar esse quadro. Na verdade, o quadro já existia na minha cabeça, mas essa cena foi o start pra esse quadro lá no Instagram. E o que me chamou a atenção foi essa nail art. Por quê? Porque a gente tem visto muitos alongamentos nas novelas, né? E ver uma unha curtinha ali com uma nail art realmente me chamou a atenção e eu decidi reproduzir. De cara para reproduzir essa unha, eu lembrei do Night in Miami, esse azul lindo de risqué. E aí eu apliquei uma camada no dedão e uma camada no anelar, porque esse esmalte ele tem uma cobertura muito bacana. E apesar dela estar com um aspecto mais natural nas outras unhas, eu passei o lírio branco também de risqué, né, da linha Risqué Bio. Nas outras unhas foi uma camadinha mesmo ali, só para servir de base. E depois de aplicar essa camadinha aí pra servir de base nas outras unhas, eu venho com a nail art, que é super difícil de fazer, né, gente? Vocês vão ver aí. É só pegar um boleador, no caso eu gosto muito de usar aquela minha caneta comum,
Coloquei um pouquinho do mesmo esmalte azul do Night in Miami na pontinha dela e fui pingando uma bolinha ali em cada unha, nas unhas que estavam apenas com o branquinho de fundo. E aí, depois de fazer as bolinhas, eu esperei elas secarem bem, finalizei com uma cobertura, porque senão a gente passa a cobertura e se a bolinha estiver um pouquinho molhada, ela acaba arrastando, tá? E esse daqui foi o resultado. Como eu falei pra vocês, eu amei ver uma nail art na novela, fazia tempo que eu não via. E eu achei que foi bem bacana pra reproduzir e mostrar pra vocês. Se vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque começou a chover aqui e eu preciso gravar esse vídeo, então a gente vai continuar assim. A segunda Cop Nails foi com as unhas de Irene de Terra e Paixão, porque eu fiquei assistindo essa novela e eu fiquei olhando para essas unhas chiquérrimas e fiquei tentando imaginar qual esmalte seria, e eu expliquei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, que eu comparei o açaí com o Audrey. Se você não assistiu, corre assistir, porque a comparação tá bem bacana. E aí eu fiz o Cop Nails, expliquei também nesse outro vídeo por que eu usei esse esmalte aí, mas assim, é um tom chiquérrimo, e olha aí como que eu fiz a Cop Nails da Irene de Terra e Paixão. Foi com a nail anterior, né, que eu dei o start nesse quadro, mas eu já tava pensando nele porque eu olhava para essas unhas da Irene de Terra e Paixão e ficava tentando imaginar qual esmalte que a Glória Pires estava usando na novela. E aí que eu liguei a dois esmaltes muito conhecidos, tá? Um deles eu não tinha, e eu acredito que era ele, porque esse aqui que eu acabei usando, ele foi lançado depois do início da novela. E normalmente, quando a caracterização de um personagem é feita, ela usa o mesmo esmalte do começo ao fim. Então eu não acredito que foi o açaí, eu acredito que foi um outro esmalte que eu não tinha, que é um clássico, e que inclusive foi a comparação que eu fiz no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, vai lá no canal e dá uma olhada no vídeo anterior a esse aqui, que eu comparei o açaí com outro esmalte que possivelmente ela pode ter usado e que tem um tom muito semelhante, muito chique, muito lindo. E pra finalizar, era uma personagem também de Terra e Paixão, é a personagem da Petra. E eu fiquei olhando pra essas unhas e tentando imaginar qual esmalte ela usava, só que pra você, assim, falar de um esmalte vinho é um pouco complicado, porque a gente tem esmaltes vinhos maravilhosos no mercado, então falar assim, especificamente, ó, é esse aqui, é um pouco complicado. A chuva apertou. Deixa eu fechar a janela aqui, peraí. E aí, como eu tava falando, a própria atriz que interpretou a Petra me contou a combinação de esmaltes que ela usou durante a novela toda. Na verdade, eu postei nos meus stories com uma pergunta lá de alguém que comentou no meu vídeo da Irene, perguntando sobre os esmaltes da Petra, que eu também queria saber muito qual era. E aí ela viu o story, e aí ela fez um story no perfil dela mostrando os esmaltes que ela tinha usado. E eu não tinha esses esmaltes, eu corri comprar esses dois esmaltes. Um deles, aliás, é um clássico, mas como não é uma cor que eu costumo usar, eu não tinha. Então foram esses esmaltes, com certeza, que a Petra usou durante a novela toda, de Terra e Paixão, olha aí. E na mesma novela eu fiquei olhando muito para as unhas da Petra, que usou um vinho maravilhoso nas unhas, só que esmalte vinho é um pouquinho mais difícil da gente chutar e acertar qual é. Porém, a Débora me contou qual foi a combinação que ela usou, e eu vou mostrar pra vocês. Eu corri pra comprar esses esmaltes, tá? Eu passei 2 camadas do Doce Orgulho, esse vermelho maravilhoso de Risqué. Algumas pessoas ainda até me perguntaram se ele ainda era vendido, e sim, ele ainda é vendido, porque eu não tinha nenhum dos dois esmaltes, eu tive que correr pra gravar esse vídeo, pra comprar pra poder gravar esse vídeo, e por cima dele foi uma camada do Rebu. Gente, o Rebu, clássico de Risqué, pintou as unhas durante toda a novela, Terra e Paixão, as unhas da Petra. E essa combinação que ela usou, certeza absoluta, chiquérrima, né? Eu achei a combinação lindíssima, eu nunca tinha usado. Eu nunca tive, na verdade, esses dois esmaltes, comprei só pra poder gravar pra vocês. E foi a própria Débora que me contou que sim, foi essa combinação. E tá aí um print, inclusive, que ela respondeu meu direct e postou nos stories dela, respondendo os esmaltes que ela tinha usado durante toda a novela. Gostaram desse vídeo? Gostaram desse novo quadro? Se sim, me segue lá no Instagram, porque você vai ver primeiro lá e depois eu trago pra vocês aqui um compilado dos Cop Nails que eu tenho feito por lá. E eu quero saber se vocês gostaram dessas 3 primeiras inspirações, desses 3 primeiros Cop Nails. E se você tem alguma personagem, alguma celebridade que você tá de olho nas unhas e quer descobrir o esmalte que é, coloca aqui nos comentários ou comenta lá no Instagram, que às vezes eu não descubro exatamente o esmalte que é, mas eu posso encontrar alguns parecidos, tá bom? E é isso, um beijo, até a próxima e tchau!